Bom dia, tudo bem? O ES Rural de hoje está recheado de coisa bacana. Você vai conhecer Rui Tendinha, um angolano que veio parar nessas terras e fez história na agropecuária do Espírito Santo. Era a luta dele no sentido da pesquisa e dos conhecimentos em prol realmente da sociedade e das pessoas que... Tem mais, sabe aquele pão feito em casa que atravessa gerações? Pois é, em Governador Lindenberg, no norte do Espírito Santo, o pão caseiro fez tanto sucesso que teve que sair da casa da família Brumati. Eu peguei e levei esses pães na casa da minha prima e as colegas dela foram lá e começaram a comer esse pão também. Tem ainda as técnicas para o combate da mosca da fruta, que causam um prejuízo enorme à citricultura capixaba. E aqui no sítio André, atitude simples já tem auxiliado na prevenção das pragas, como por exemplo esta garrafa PET cheia de furinhos com o próprio suco da fruta, uma isca para as moscas. E o cultivo de morangos orgânicos na Pedra Azul, região serrana do Espírito Santo. Atualmente, o cultivo de morangos orgânicos da família Módulo possui 8.000 pés da fruta, plantados em 2 estufas. Tudo isso e muito mais você confere agora no ES Rural. Olá, tudo bem? Todo mundo sabe que uma alimentação saudável é fundamental para a nossa qualidade de vida. E para ter na mesa um prato cheio de saúde, são necessários cuidados lá no campo, na hora de plantar e colher os alimentos. O cultivo orgânico, por exemplo, é uma das formas de garantir produtos mais saudáveis na mesa. É um exemplo desses que o ES Rural traz para você agora. Em Pedra Azul, na região serrana do Espírito Santo, existe uma produção de morangos orgânicos. O que a família Módulo não sabia é que o cultivo do fruto sem agrotóxicos se tornaria o xodó da propriedade. Vamos ver a reportagem. As estufas de morangos orgânicos aos pés da Pedra Azul, em Domingos Martins, são o orgulho da família Módulo. O cultivo começou há várias gerações, de maneira convencional. Geralmente o morango já vem desde dos meus avós, né? Tinha uns 35, 40 anos. E depois dei continuidade, né? Mas a propriedade me virou orgânica depois que eu peguei uma cistose e perdi metade do fígado, não podia mais trabalhar com agrotóxicos. Foi aonde que a gente optou para isso aqui. Graças a Deus hoje estamos se dando bem com isso aqui. Tirar de vez o agrotóxico da plantação trouxe mais saúde e mais renda para a família de seu Zulmiro. Mas não foi fácil conquistar bons resultados. O cultivo orgânico exige muitos cuidados, que começam do lado de fora da estufa. Essa planta com delicadas flores amarelas é o tremoço, uma planta adubadeira que será incorporada ao solo, garantindo fertilidade sem a utilização de adubos químicos. O controle de pragas e doenças é biológico. Para combater os grilos, por exemplo, seu Zulmiro soltou galinhas no meio dos morangueiros. A única coisa é alguma praga que dá algum grilo, a gente... Você deve ter visto aí, tem algum pintinho, a gente põe, dá para superar bem, entendeu? E tem também um produto que a gente usa para acro aqui, que a gente... É o fungo, né? Não, é o fungo, mas ele vem numa latinha 2.000 ácaro, que come o outro ácaro. E a gente joga na estufa, você pode olhar qualquer folha aqui, você vira, você vê, ela é limpinha, não tem nada. Você pode rasgar ela, tá vendo? É perfeito, então quer dizer... A vantagem está aí. Atualmente, o cultivo de morangos orgânicos da família Módulo possui 8.000 pés da fruta, plantados em 2 estufas. Na época de safra, a produção chega a 250 quilos por semana. Fora de temporada, são colhidos em torno de 50 quilos por semana. Parte da produção é vendida in natura e outra parte vai para a agroindústria da família, para processamento. Pretendo aumentar e muito. Para esse ano eu já pretendo fazer uns 3.000 metros de estufa. É quase impossível caminhar por esses canteiros sem saborear um moranguinho colhido direto do pé. Docinho, docinho e com a certeza de que está completamente livre de veneno. Delicioso, hein?
E o morango, que sempre foi visto como vilão quando se fala em aplicação de agrotóxicos, agora é exemplo de cultivo orgânico. Parabéns à família Módulo pelo trabalho aí na região serrana capixaba. E por falar em cultivo orgânico, você vai conhecer agora as técnicas para combater a mosca da fruta, uma praga que causa um enorme estrago na produção de frutas cítricas. O exemplo vem de Marechal Floriano, também na região serrana do Espírito Santo. Uma praga comum em fruteiras é a mosca das frutas, que pode afetar até 30% da produção do produtor rural. Nós viemos aqui em Marechal Floriano, na comunidade de Boa Esperança, em um sítio que está sendo afetado pela praga. Ao meu lado, o chefe do Incapé da região, César Abel, que vai conversar com a gente um pouco mais a respeito desta praga e de como a gente faz para preveni-la. César, por que dá as moscas nessas fruteiras? Olha, a mosca das frutas, como é conhecida, né? São duas espécies principais que ocorrem no Brasil, que é a Ceratites e a Anastrefa. E essa praga ela tem um ciclo de vida de aproximadamente 20 a 30 dias, que é variável de acordo com a umidade relativa e a temperatura. E os prejuízos, eles são diretos na fruta. O ciclo de vida começa com a mosca que ataca a fruta, a mosca põe os ovos na fruta, a larva ela vai se desenvolver dentro da fruta, fica aproximadamente 15 dias se alimentando da fruta. A fruta, nesse caso, ela cai, ela vai para o chão, como que vocês estão vendo, e aí vai a próxima fase do ciclo, a fase de pupa que ocorre no solo. Depois da fase de pupa, novamente vira um adulto, que é uma mosca, e o ciclo se completa e assim sucessivamente. Ou seja, a cada 20, 30 dias você tem um ciclo completo. Mosca, ovo, larva, pupa e adulto. A partir do momento que você detecta a presença da mosca no caça-mosca, você vai começar a pensar em fazer um controle. Esse controle ele pode ser feito não no pomar todo, e sim em caça-moscas que você pode distribuir na lavoura, distribuindo eles numa fileira sim, outra não. E você pode fazer o controle somente com o caça-isca. E você pode fazer essa mesma solução que está aqui, que é uma solução de um suco de uma fruta, que pode ser qualquer fruta que você tenha na propriedade, pode até se fazer com açúcar, pode fazer também com uma proteína hidrolisada que você adquire no mercado, e existe até caldas prontas que você compra, produtos prontos que você compra para fazer a calda na propriedade. Ou seja, é muito simples. Você observa que nesse frasco, você bota uma calda aí de 200 a 300 ml no fundo, né? Aqui você observa que tem um orifício para penetração da mosca, ou seja, ela é atraída da planta para esse caça-mosca. Por quê? Porque aqui tem uma solução de fruta, ela penetra na hora que ela vai absorver, na hora que ela vai sugar esse fruto para se alimentar, ela morre, porque aqui dentro, junto com o fruto, se coloca umas gotas de inseticida, apenas umas gotas de inseticida para matar a mosca. Uma outra maneira é fazer essa mesma solução, colocá-la num pulverizador e o produtor fazer uma aplicação em plantas. Vamos falar assim, você pode fazer com 10%, inicialmente com 10% das plantas da propriedade. Você não precisa pulverizar a planta toda. Você pulveriza principalmente onde o sol bate na parte da manhã, que é onde ela ataca mais, e você pega a folhagem, ou seja, esse suco com um inseticida vai ficar na folha, a mosca vai ser atraída para esse suco, ela vai se alimentar e, como existe uma pequena dosagem de um inseticida, ela automaticamente vai morrer e aí você pode quebrar o ciclo da doença. Um outro método de controle, que a gente chama de método cultural, uma coisa simples, é fazer isso que a gente está observando aqui. Ou seja, o fruto que já caiu no chão, você vai fazer uma limpeza desse fruto, porque se aqui dentro você já tem a presença da mosca, esse fruto aí já está contaminado, né? Se ele caiu é porque ele está contaminado pela larva. Exatamente. Então aqui você já tem a larva presente. Então você pega esse fruto e uma maneira simples é colocar dentro de um saco como esse de plástico, né? Ou você pode até enterrar, mas enterrar dá mais trabalho. Então você pode colocar num saco de plástico totalmente fechado. A temperatura aqui dentro, somente a temperatura aqui com um período de 15 dias vai matar a larva. Ela não vai ter como se alimentar.
e ela vai morrer. Porque o produtor deve fazer os dois simultaneamente, ele deve fazer o controle cultural da lavoura e deve fazer com a isca. Todo pomar de citros, nesse período agora, muito dificilmente não tem a presença da mosca. Então é necessário que o produtor nesse momento ele faça um monitoramento da área. Se ele tiver dificuldade no seu município, procure o escritório do INCAPER, procure um técnico do INCAPER para orientá-lo com relação ao monitoramento, verificar a necessidade ou não de fazer algum tipo específico de controle. Bem, o nosso assunto agora é o café. Dados da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, apontam que o consumo da bebida no Brasil deve aumentar de 3% a 4% esse ano. O consumo de café no Brasil pode chegar a 21 milhões de sacas por ano, o que tornaria o país o segundo maior consumidor mundial da bebida, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em outras palavras, isso significa que cada brasileiro deve consumir em torno de 83 litros de café por ano. E sabe onde é que o brasileiro mais bebe café? Em casa, principalmente durante o café da manhã. Mas, ainda de acordo com a pesquisa, esse hábito está mudando e os brasileiros também estão tomando café fora de casa. Segundo a ABIC, isso se deve ao grande número de cafeterias que estão sendo abertas no Brasil e às mudanças nas padarias, que passaram a servir café da manhã para os clientes. Depois dessa, eu vou aproveitar o intervalo para tomar um cafezinho e ajudar a fazer do Brasil o segundo maior consumidor de café do mundo. A seguir, a gente fala sobre a criação de galinha caipira, numa reportagem retirada lá dos nossos arquivos. E ainda tem um bate-papo bacana sobre Rui Tendinha, um angolano de nascimento, mas capixaba de coração, que fez muito pela agricultura do Espírito Santo. A luta dele no sentido da pesquisa e dos conhecimentos em prol realmente da sociedade e das pessoas que de fato. Agora sim, vamos tomar o nosso cafezinho. Não saia daí que o ES Rural volta já já, em um instante só. O ES Rural está de volta com uma daquelas relíquias que a gente encontra quando vasculha os arquivos da agropecuária capixaba. Hoje vamos falar sobre a criação de galinha caipira, uma maneira de garantir carne e ovos com benefícios para a propriedade rural. Vamos rever a reportagem. O sistema de produção é bem diferente do convencional. Aqui é preservado o habitat natural dos animais e a alimentação é orgânica. Puleiros, ninhos coletivos, aves soltas no terreiro, também chamado de sistema de piquete, ração feita de milho, soja e minerais. Nada de hormônios. Essas são algumas das características desse sistema de criação de galinhas agroecológicas. Que nós estamos produzindo um produto sadio, tá? E o diferencial principal é a questão da agroecologia. Os animais são trabalhados em sistema de piquete, né? Recebendo ração sem aditivo, químicos, né? E promovendo a ginástica do animal no piquete. Isso é o principal parte para nós aqui. Esse produto aqui ele tem um alto teor de caroteno devido à grande concentração de verde que é fornecido para esses animais. Vocês perceberam, né? Aqui as aves são muito bem tratadas. Olha o que descobrimos, um rádio dentro do aviário. A gente põe um som, porque aí é bom que chega uma pessoa diferente que com barulhenta, tem um som ligado, a galinha já acostumou com barulho, né? Com um somzinho ligado, para ela ficar mais à vontade, para não ficar estressada. E aí ela fica à vontade no pasto, elas vão lá fora e voltam, para ela ficar mais tranquila aí. Tresmo é um dos 9 produtores que aderiram ao projeto. A iniciativa é pioneira no estado. Aqui nós começamos, né? Fomos visitando outros aviários, aí nós chegamos nesse ponto, fazer esse tipo de galpão aqui, como que as galinhas tem um puleiro para elas dormir e tem uns piquetes para elas passear e pastejar, né, para ciscar. E nesse sistema para nós fazer uma modificação, não é um aviário que não é convencional, isso é um aviário caipira, para as galinhas ficarem mais à vontade aqui. Aqui existem 500 galinhas que foram adquiridas quando ainda eram pintinhos. Cada ave adulta come 115 gramas de ração por dia. Além disso, também comem um vegetal, o rami, encontrado aqui na região, rico em proteína, cálcio e vitamina A. Esses pintinhos são trazidos de fora, tá? É pintinho de um dia. A postura se inicia com mais ou menos 6 meses de idade e essa galinha ela é economicamente viável até 18 meses de idade. A partir daí, esses animais são abatidos
e nós estamos renovando com um novo plantel de pintim na instalação. Os ovos produzidos vão para os municípios próximos e para a Ceasa. O projeto Cocoricó tem uma produção semanal de 4.500 dúzias. Cada uma dessas galinhas gera 300 ovos por ano, enquanto as de granja 340. Apesar de ser um pouco menor, os avicultores garantem que a qualidade compensa essa defasagem na produção. Você vai botar um ovo desse aqui no mercado, é diferenciado com o convencional. Nós botamos um ovo convencional no mercado aqui hoje no nosso lugar, nós não vamos ter... Assim, não tem preço nenhum, nós somos muito fracos para competir com esses maiores, né? Com as indústrias grandes. Então esse ovo aqui no mercado é diferenciado como o convencional. Tão almejada qualidade, facilmente encontrada nesses ovos caipiras, é medida por um aparelho alemão chamado leque colorimétrico. A galinha caipira ela tem uma coloração de gema mais avermelhada, né? E a galinha no sistema industrial ela tem a coloração mais branca, né, da coloração da gema, que é isso aqui, ó, que ela é medida com o teor de caroteno, essa cor laranja aqui, tá? Quanto mais verde que nós fornecemos, nós estamos propiciando a melhor coloração de caroteno, que na verdade é vitamina A, tá, do produto. Agora presta atenção nessa história. Era uma vez uma mulher que fazia pão caseiro para a família comer no café. Um belo dia, ela fez um pão a pedido da sobrinha e mandou que o próprio filho entregasse a encomenda. O final dessa história não existe. O que existe é o começo de uma nova história. A família montou uma agroindústria no município de Governador Lindenberg, no norte capixaba, e hoje faz sucesso vendendo pães, bolos e biscoitos. Eu comecei fabricando pães em casa. Aí a minha mãe recebeu um telefonema de uma sobrinha dela um dia, pedindo para fazer uns pães para ela. Aí eu peguei e levei esses pães na casa da minha prima e as colegas dela foram lá e começaram a comer esse pão também. E aí recebi vários pedidos de encomenda e a minha mãe um dia falou assim: Gleice, você tem coragem de sair vendendo? Aí eu falei: mãe, vamos experimentar para ver se dá certo. Aí eu saí, minha mãe fabricou e eu saí vendendo porta por porta, dentro de Governador Lindenberg. E graças a Deus lá eu consegui bastante freguês. E daí para cá foi aumentando e eu, com o apoio do Sebrae, fui melhorando meus negócios e hoje eu tenho uma agroindústria para mim. Foi começado com a receita da minha mãe, hoje está eu, minha esposa, meu pai e minha mãe e está, graças a Deus, cada vez melhorando mais. Não é só pão? Não, eu fabrico os pães, pimentinha, roscas. Eu fabricava bastante produto, mas eu acabei selecionando os que me dão mais resultado. E as crianças devoram todo o estoque da agroindústria ou você consegue comercializar alguma coisa? Eu seguro um pouquinho, consigo. São os maiores degustadores dos biscoitos? Sim, sim. Sempre testo com eles. Antes de sair para venda, eles têm que testar eles, né? E quando está aprovado, aí você vende? Aí eu vendo. Eles costumam aprovar, pelo visto? Sim, sim. O que é agricultura na sua vida, Gleidson? O que é agricultura? A agricultura para mim como é que eu posso dizer? Agora você... Te deixei sem palavras? Deixou sem palavras. Para mim, agricultura para mim é tudo, né? Tudo. Tudo que você tem, você deve? Tenho, né? Devo agricultura. Meu pai sempre trabalhou com agricultura, né? E eu também. Aí, pretendo continuar na agricultura. Depois da entrevista, o Gleidson me confidenciou que os filhos dele são os maiores degustadores dos biscoitos que a família faz. Tem que ficar de olho na garotada, hein, Gleidson? Senão eles comem todo o estoque. Bem, ele saiu de Angola, na África, e veio parar aqui no Espírito Santo. Rui Fernando Frota Tendinha de Pimentel Teixeira, ou simplesmente Rui Tendinha, fez história na agropecuária capixaba, principalmente no que se refere à pesquisa. Trabalhou na antiga Encapa, empresa capixaba de pesquisa agropecuária, e hoje empresta seu nome à biblioteca do Incaper.
A repórter Carla Einsfeld conversou com a dona Ana, viúva de Rui Tendinha. É ela quem apresenta pra gente esse importante personagem da agropecuária capixaba. Olá, ao meu lado está Ana Moscon de Assis Pimentel Teixeira, viúva do nosso pesquisador Rui Tendinha, que dá nome à Biblioteca do Incapé, que possui 19 mil títulos. E ela vai contar pra gente hoje um pouquinho sobre quem foi Rui Tendinha. Ana, conta pra gente quem foi o Rui. Em primeiro lugar, assim, não vou poder contar quem foi o Rui, porque eu acho que uma pessoa a gente não consegue resumir em poucas palavras, né? Mas Rui Tendinha, ele nasceu em Angola, veio de Angola para o Brasil em 1975 e esteve trabalhando em outras funções e depois no Incapé. Uma pessoa sempre muito envolvida com a política era parte da vida dele. O mais importante, fundamental, é que ele me fez acreditar na ética e na política. Porque era uma pessoa que ele vivia isso, colocava isso na sua vida. Então, a admiração que eu tinha por ele, isso era o mais forte. Porque eu acho que isso na nossa vida, de todos nós, de cada um, eu acho que é a maior importância, que sem a política e sem a ética, a gente não acredita na possibilidade de um mundo melhor. E ele acreditava nisso, assim, a relação dele com as pessoas, com os seres humanos, mesmo com os animais, era uma coisa que me encantava muito. Então, fez essa diferença, porque hoje a gente, né, nesse momento político que a gente vive, e que às vezes há uma descrença enorme, então eu escuto às vezes pessoas falando, os políticos são todos iguais. Eu penso comigo e digo, não, os políticos não são todos iguais. Eu conheci uma pessoa que de fato, ele mostrou que é possível a gente ter ética e ter política. Agora, durante o tempo que ele esteve no Incapé, ele teve uma relação muito grande com a agropecuária. Qual relação foi essa? É a relação de acreditar numa vida melhor para o homem do campo, acreditar que com a educação, que com o conhecimento, a pesquisa, ela precisa e deve estar comprometida com o bem-estar das pessoas. Então eu acho que esse é o diferencial e era a luta dele no sentido da pesquisa e dos conhecimentos em prol realmente da sociedade e das pessoas que de fato estão na ponta, né? Seja, né, os pequenos proprietários, principalmente, né, porque a pesquisa ela precisa estar a favor de melhoria da sociedade. Agora, sobre a nossa biblioteca, ela leva o nome dele, Biblioteca Rui Tendinha. Você falou que ele adorava ler, um grande pesquisador. Como é que foi receber essa notícia de que a Biblioteca do Incapé levava em homenagem a ele o nome? Foi uma emoção e uma alegria muito grande, porque eu acho que é uma bela homenagem e faz assim jus à questão da luta dele, do que ele acreditava. Então acho que é uma homenagem muito, muito bonita. Então é um legado que eu gostaria que fosse para além da nossa família, que fosse para os jovens como uma forma de acreditar que é possível. Eu acho que a biblioteca é uma fonte disso, né? Uma fonte de conhecimento, uma fonte de saberes para a mudança da vida. Não é o conhecimento, um conhecimento estático, o conhecimento é aquele que fala de vida, que faz a vida pulsar, que faz a gente acreditar que é possível. Para finalizar, conta pra gente uma história marcante dele. Tem uma não, tem várias. Em se tratando de Rui Tendinha, né, eu vou escolher uma aqui, mas é apenas uma dentre tantas. E é de um momento da vida dele, com certeza foi um momento difícil, que foi do período que ele estava doente, mas que não deixa de ter beleza e de ter força. Que ele sempre procurou dizer, né, tanto na relação com os filhos ou com a mãe, que já era uma pessoa idosa, que ele dizia que a doença ele não queria que fosse escondida, mas que era para ser tratada. E nesse período ele mostrou assim a importância e que tem cada amanhecer para mim, porque ele, quando amanhecia ou quando ele ia tomar um pouquinho de água, ele dizia, nossa, como é maravilhoso a gente poder matar a sede, como é maravilhoso cada dia.
Então isso foi também um legado que ele deixa, assim, a cada dia a gente poder olhar para o dia e poder agradecer pela vida. Obrigada, Ana. É isso aí, pessoal. Vocês conheceram um pouquinho mais sobre Rui Tendinha, que dá o nome à nossa Biblioteca do Incaper. É com você, Juliana. Obrigada, Carla. E olha que interessante, o Incaper fez uma eleição interna para escolher o nome da biblioteca. O nome de Rui Tendinha foi indicado por conta do importante trabalho que ele desenvolveu na preservação da memória do Instituto. Rui Tendinha contribuiu bastante para a estruturação da biblioteca que hoje leva seu nome. Na época, ela foi considerada pela Universidade Federal do Espírito Santo a melhor e mais bem equipada biblioteca agropecuária do estado. Uma merecida homenagem, realmente. Bem, o ES Rural de hoje fica por aqui. Participe você também do nosso programa. Envie sua sugestão para esse e-mail que aparece no vídeo, esrural.tve@rtv.es.gov.br. A gente volta e se encontrar numa próxima. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.